Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje é a nossa aula número 10, que é a continuação da aula anterior. E agora a gente vai tratar então de fatores que afetam o equilíbrio. Na aula passada a gente definiu o que é uma reação em equilíbrio, falou muito sobre a constante de equilíbrio, que é quem vai dizer para a gente sobre a magnitude da reação, tá? E agora a gente vai tratar um pouquinho sobre os fatores que afetam o equilíbrio de uma reação química, tá? Falando de uma abordagem qualitativa geral, né, um pouco do resumo do que a gente viu na aula anterior, né? Os sistemas tendem a atingir o estado de equilíbrio de forma espontânea, tá? E uma vez atingido esse estado, ele vai permanecer nessa composição a menos que haja uma perturbação externa imposta a ele, tá? O que é importante a gente dizer, então? Espontaneamente, primeiro de tudo, não significa rapidamente. Rapidamente, a gente faz uma relação direta com velocidade, tá? Então, atingir o estado de equilíbrio pode demorar muito, tá? Mas ainda assim ele pode ser espontâneo. Então, do ponto de vista termodinâmico, a reação vai atingir aquele estado em que a energia de livre de Gibbs é igual a zero, mas isso pode demorar muito tempo, tá? Para exemplificar isso, a gente tem esse gráfico aqui, ó, de concentração por tempo para duas reações. A reação química, que eu chamei de reação A, é aquela representada pelo traço contínuo. E a representação química, a reação química B, é representada pelo traço descontínuo aqui, tá? Perceba o seguinte, ó, aqui a gente vai estar falando de reagentes, né? Então, a concentração dos reagentes e aqui a concentração dos produtos. Então, para a reação química A concentração dos reagentes começa lá em cima, cai rapidamente e depois tende a ficar para valores constantes. E as do produto começam em zero e tendem a ficar para valor constante. A partir desse determinado tempo aqui, ó, a gente vê que as concentrações não variam mais, tá? Isso significa então que a reação química A atingiu seu estado de equilíbrio, onde a razão entre as concentrações de produtos e reagentes vai ser sempre igual, tá? A reação química B acontece a mesma coisa, mas percebam que o tempo necessário para atingir o equilíbrio é diferente, né? Essa daqui a gente está falando para a reação A, essa aqui a gente está falando para a reação B. Então, cineticamente, essas reações se comportam de maneira diferente, mas termodinamicamente elas atingem o estado de equilíbrio em tempos diferentes, tá? Como a razão aqui, ó, de produtos e reagente é igual, significa que ambas têm o mesmo valor da constante de equilíbrio, mas atingiram esse equilíbrio através de diferentes velocidades, tá? Isso é importante para a gente deixar claro, para a gente não confundir uma reação que atinge o equilíbrio espontaneamente, que isso aconteça rapidamente. A gente, às vezes, pode levar dias, anos, para uma reação atingir o estado de equilíbrio de forma espontânea, tá? Bom, outra coisa que é importante dizer, que o equilíbrio é independente da direção das reações, tá? Então, a gente pode atingir a composição do equilíbrio partindo da reação direta, como ela está escrita, por exemplo, aqui nesse slide, para essa reação, ou a gente pode atingir o estado de equilíbrio também partindo da reação inversa, tá? De qualquer forma que a gente faça isso, a tendência é que a reação atinja o equilíbrio e que o valor dessa constante seja o mesmo, independente do caminho que ela seguiu, tá? Na direção que ela seguiu, tá? Por exemplo, para essa reação aqui, ó, H2 combinando com I2 para formar 2 mols de HI, pode ser representada por esses dois gráficos aqui. Esse gráfico aqui é da reação direta, que a gente está chamando aqui de reação direta. Reação direta é essa que ocorre da esquerda para a direita, tá? Então, ó, o que está dizendo aqui para a gente? Ó? Essa linha aqui, ó, diz para a gente como é que a concentração dos reagentes varia em função do tempo, tá? Então, a gente tem lá a situação inicial é essa aqui, ó. 1 mol por litro de H2 e 1 mol por litro de I2. Então, 1 mol por litro de H2 mais 1 mol por litro de I2, tá? Quando a gente tem isso, ou melhor dizendo, 1 mol por litro dos dois, né? Não dá para dizer quanto tem de cada um. Quando a gente tem isso aqui, então essa é a situação inicial. Quando eles passam a se combinar, que a reação começa efetivamente a ocorrer, a tendência é que essa reação ocorra e a concentração dessas espécies diminua, até chegar numa situação em que a concentração fica praticamente constante, certo?
O mesmo, na verdade, o inverso disso, ocorre com a concentração do HI, que é o produto da reação. Tá? Então ele começa em zero e a tendência é que essa concentração vá aumentando à medida que a reação ocorre e também tende a ficar praticamente constante. Isso ocorre lá por volta de 1000 segundos, de acordo com esse gráfico. Vamos reparar no valor aqui, né? Para a gente tentar fazer alguma aproximação matemática. O valor aqui, ó, da concentração de HI está em torno de 1, esse tracinho aqui é 1,3, 1,35 é metade, 1,32, digamos assim. Então esse valor aqui está em 1,32, mais ou menos. Tá? E essa concentração aqui de H2 e I2 está mais ou menos em 0,3. Tá? Ou seja, quando a gente partiu dos reagentes aqui, ó, considerando a reação direta, deixa eu até apagar isso aqui, a gente então saiu de 1 mol por litro de H2 e no final a gente tinha só 0,3. Tá? E a gente partiu de nada de HI e no final a gente tinha mais ou menos 1,3. Vamos simplificar aqui e falar em 1,3. Ou seja, a reação se deslocou para a formação dos produtos, que era o caminho espontâneo dela. Tá? Mas, se a gente fizer o inverso, a gente vai perceber também que a reação vai ocorrer. Ó. Então, aqui a situação inicial é a seguinte. Eu não tenho nada de H2 e tenho 2 mol por litro do HI. Então, a reação vai se processar nessa direção. Tá? Quando isso acontece, ó, a partir de 2 mol por litro de HI, que agora é o nosso reagente, né? E a tendência é que essa concentração vá diminuindo até chegar num valor constante. Qual que é esse valor constante aqui? Ó? Mais ou menos 1,3 também, certo? E, no caso agora dos nossos produtos, acho que a gente está enxergando a reação no sentido inverso, né? A concentração era zero e foi aumentando, não significativamente como era no outro caso, tá? E parou aqui, ó, mais ou menos em torno de 0,3, tá? Ou seja, independente do caminho da reação, seja a gente interpretando partindo dos reagentes da reação direta ou do produto, considerando a reação direta, o HI como produto, a gente chegou no mesmo quociente da reação, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter os valores de 0,3 e 1,32 e aqui também 0,3 e 1,32 aproximadamente. Tá? Essa aqui é a interpretação, só para ficar claro, né, da reação inversa. Ou seja, independente do caminho que a reação percorra, seja combinar H2 mais I2 para formar HI, ou combinar uma molécula de HI com outra de HI para formar H2 e I2, a tendência é que o equilíbrio se estabeleça nas mesmas condições, tá? Em termos de concentração das espécies. Beleza? Bom, agora definido isso, a gente pode falar então dos fatores que afetam o equilíbrio, tá? Quem estudou isso foi um pesquisador conhecido como Le Chatelier. Então ele postulou o princípio de Le Chatelier, famoso. Todos vocês já estudaram, inclusive no ensino médio. O que diz para a gente o princípio de Le Chatelier? Quando o sistema em equilíbrio é submetido a uma perturbação externa, ou seja, eu estou adicionando algo que não pertence ao sistema, tá? O equilíbrio desloca-se no sentido de minimizar a perturbação exercida, tá? Ou seja, se eu adicionar qualquer componente externo àquele sistema que está confortavelmente em equilíbrio, a tendência é que o equilíbrio se mexa, que o sistema se mexa, melhor dizendo, para estabelecer uma nova situação de equilíbrio, tá? Quais são esses fatores? Quais são essas perturbações externas que mais influenciam no equilíbrio, em perturbar o sistema, tá? A gente vai estudar daqui para frente. O princípio de Le Chatelier é bem importante para a gente. É uma generalização, tá? Mas é bem importante porque vai permitir fazer uma análise qualitativa dos efeitos, tá? A análise quantitativa a gente vai ver nas próximas aulas usando dois tipos de equilíbrios mais diretamente, tá? A gente vai discutir sobre equilíbrio ácido-base e equilíbrio de solubilidade, tá? Aqui a gente vai discutir de forma genérica e por isso a gente fala numa análise qualitativa, tá? Voltando à questão de enxergar o equilíbrio do ponto de vista cinético ou termodinâmico, tá? Do ponto de vista termodinâmico, a perturbação externa leva o sistema a um estado de maior energia. Então, lembra aquele estado de menor energia, da energia livre de Gibbs igual a zero?
Uma vez que a gente perturba o sistema, ele sai dessa condição, tá? Mas com o tempo, obviamente, espontaneamente ele tende a retornar a essa situação, tá? Para que ele estabeleça uma nova condição de equilíbrio, tá? Não entendam uma nova condição de equilíbrio como um novo valor da constante de equilíbrio. Não. O sistema se mexe para estabelecer uma nova condição de equilíbrio, mas o valor da constante não vai ser afetado, exceto pela temperatura que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Mas do ponto de vista termodinâmico, o sistema tende a voltar para uma situação de menor energia, que é a situação de equilíbrio, tá? Bom, vamos falar, basicamente a gente vai falar de 3 fatores que afetam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura, tá? Vamos começar então com o efeito da concentração. Vamos ler literalmente o que está no slide, tá? Ao aumentar ou diminuir a concentração de uma espécie constituinte do equilíbrio, este se deslocará no sentido de consumir ou regenerar, ao menos em parte, a espécie adicionada ou removida, tá? Vamos interpretar isso do ponto de vista da reação que a gente está colocando aí no slide para vocês, tá? Então, ó, o nosso exemplo. Uma molécula de H2 reage com uma molécula de I2 para formar 2HI. Da mesma forma, na reação inversa, a gente pode ter uma molécula de HI combinando com outra molécula de HI para formar H2 e I2, tá? Vamos falar. Constante de equilíbrio para esse sistema. Para a reação direta, vai ser dado então pela concentração de HI elevado ao quadrado, dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2, tá? Vamos tratar de 2 situações. A primeira delas é essa daqui, ó. Adição de I2 ou H2 ao sistema. Vamos fazer por parte, tá? Vamos cortar esse ou aqui para a gente dividir em 2 situações, tá? Então, ó, vamos enxergar. Se eu adicionar I2 ou H2 ao sistema, como é que ele vai reagir? Tá? Então, eu estou falando de aumentar a concentração dessas espécies aqui. Então, eu estou adicionando. Vamos falar de uma delas, é análogo para outra, tá? Então, eu estou adicionando mais H2 aqui, tá? Então, aumentei a concentração de H2. O que significa aumentar a concentração de H2? Significa que eu tenho, obviamente, mais moléculas de H2 no sistema. Se eu tenho mais moléculas de H2 no sistema, as colisões efetivas entre as moléculas de H2 e I2 vão ser mais favoráveis, tá? Então, eu vou ter mais moléculas de H2 colidindo com moléculas de I2 e, consequentemente, formando a molécula de HI, tá? Se isso acontece, eu tenho, consequentemente, uma maior formação do produto HI, certo? Ou seja, quando eu aumento a concentração de H2, eu faço uma adição de um componente externo ao sistema, certo? No equilíbrio as concentrações eram diferentes, então eu aumentei a concentração de H2, aumento a colisão efetiva dessas moléculas e desloco o equilíbrio nesse sentido, certo? Imediatamente, uma vez que eu perturbei o sistema, para que o sistema volte ao equilíbrio, eu vou ter então, se eu tenho mais moléculas de H2 combinando com I2, eu vou ter a formação maior de moléculas de HI. Consequentemente, do outro lado, o mesmo vai acontecer. Eu vou ter mais moléculas de HI colidindo entre elas e formando de novo os reagentes originais, H2 e I2. Então, o equilíbrio tende a se restabelecer com o tempo, tá? Mas a ação da perturbação externa faz com que, aqui, que foi o aumento da concentração de H2, faz com que o equilíbrio se desloque para o lado direito, tá? Então, a adição do reagente, considerando a reação direta, faz com que o equilíbrio sempre se desloque para o lado dos produtos, tá? Então, adicionei mais reagente, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos produtos, tá? A mesma direção no deslocamento é dado se eu remover moléculas de HI do sistema. Vamos supor que no meu sistema eu consiga tirar moléculas de HI. Então eu tenho estabelecido o equilíbrio e eu vou lá e começo a tirar. Eu diminuo a concentração desse cara aqui, tá? Então eu diminuo a concentração do HI. Consequentemente, eu vou estar fazendo com que o lado de lá fique mais favorecido. O lado de H2 e I2 vai ter uma concentração maior do que aquela de HI com relação à situação de equilíbrio.
Isso faz com que mais moléculas de H2 e 2 se colidam para tentar minimizar aquele efeito de retirada do HI e repor essa quantidade que foi retirada. Da mesma forma, então, a concentração se desloca, né? Ou melhor, a reação se desloca da esquerda para a direita. Tá? Então, a adição de reagentes ou remoção dos produtos faz com que a reação se desloque da esquerda para a direita, sempre na formação do produto. Tá? Isso, em termos do nosso quociente da reação, é dizer então que a gente está deixando o nosso Q, quociente da reação, sempre menor do que a constante de equilíbrio. E o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Tá? O contrário, adição de HI ou remoção de HI2 e H2. Tá? Vamos falar só da adição de HI, o entendimento é análogo na sequência. Tá? Apagando aqui para ajudar o entendimento também. Tá? Então, estou falando o seguinte, ó, vou adicionar HI ao sistema. Então, agora eu estou enxergando, na verdade, a reação do ponto de vista da reação inversa. Se eu aumento a concentração de HI no sistema, externamente, né, colocado externamente, de novo eu vou ter aquela ideia, eu vou ter mais moléculas de HI colidindo entre si e formando mais favoravelmente moléculas de I2 e H2. Tá? Então, o equilíbrio vai se deslocar na direção da direita para a esquerda. Tá? Aumentei a concentração dos produtos, né, nesse caso, desloco a reação para o lado dos reagentes. Tá? Se eu retirar H2 e 2, vou estar diminuindo a concentração desses caras, tendo também a ter o deslocamento da direita para a esquerda. Ok? Então, assim é que a concentração influencia no equilíbrio do sistema. Tá? É válido dizer que, embora a gente tenha variações na concentração de algum dos componentes, isso não altera o valor numérico da constante. Tá? Eles passam as espécies passam a coexistir no sistema em outra condição de concentração, mas isso não afeta o valor numérico da constante. O próximo slide deixa isso bem claro. A gente vai estar falando agora da reação N2 mais 3H2, indo a 2NH3, né? Esse é o processo Haber, né? Que os vídeos que eu passei para vocês falam bastante dessa reação aqui, tá? E o que aconteceu aqui? Ó? A gente tinha um equilíbrio inicial estabelecido, ó. Aqui é concentração, aqui é tempo, tá? Então, um equilíbrio inicial estabelecido nessa ordem aqui de concentração, ó. Concentração de H2, concentração de NH3 e concentração de N2. Tudo bem estabelecido, constante. Então, daqui a gente tirava a constante de equilíbrio, né? Só para a gente escrever aqui qual que é a constante de equilíbrio para esse sistema, né? Vai ser concentração de NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Tá? Só para a gente ter exemplificado ali. Aí, depois de estabelecido esse equilíbrio inicial, eu fui lá e adicionei H2 ao sistema. Tá? Nesse intervalo de tempo aqui. Veja o que acontece. Num instante inicial, a concentração de H2 aumenta, obviamente, tá? Mas a partir do momento que eu adicionei H2, a gente tem então uma colisão mais efetiva com as moléculas de N2 e a formação do produto NH3 de forma mais favorável, tá? Estou deslocando o equilíbrio nessa direção aqui, da esquerda para a direita. Veja como se comportam as concentrações com o tempo. A concentração de H2 ela tende a diminuir com o tempo, porque o equilíbrio está deslocado para a direita, tá? E estabelecer uma nova condição aqui, tá? Fica constante depois de um determinado tempo. A concentração de N2, que é o outro reagente aqui, também tende a diminuir. Ela não foi adicionada, então ela sai da situação inicial que ela estava, no equilíbrio inicial, e tende a diminuir um pouco, já que teve mais moléculas de N2 que reagiram com as de H2 para formar o produto. E se estabelece uma nova condição aqui. Consequentemente, como o equilíbrio está deslocado para o lado direito, a concentração de NH3, que antes estava na situação do equilíbrio inicial, tende a aumentar ligeiramente e estabelecer uma nova condição, certo? Se a gente tirar daqui, ó, se a gente desse valores para essas concentrações iniciais e calculasse a concentração do equilíbrio, esse valor ia ser o mesmo
que se a gente desse valores para essas situações aqui. Ó. Percebam que a razão entre elas continuam sendo as mesmas. Tá? Elas mudaram de patamar, foram deslocadas, né? Uma mais para cima, uma mais para baixo, mas a razão entre elas, quando a gente coloca dentro desse produto aqui, elas ficaram a mesma. Então, a gente tem o mesmo valor da constante de equilíbrio. Tá? Então, a concentração afeta o equilíbrio, desloca o equilíbrio, mas logo o sistema tende a reagir para estabelecer uma nova condição de equilíbrio e manter o valor da constante, da constante no mesmo valor. Exceto se a gente variar a temperatura, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Vamos lá. A gente pode falar também do efeito da concentração de um íon que não é comum, né? Ou seja, voltando ao slide anterior, quando a gente adiciona H2 ao sistema, a gente tem um íon comum ao sistema, tá? Mas a gente pode ter um íon que não é comum ao sistema, mas que reaja com um dos componentes do sistema. E, obviamente, que a concentração vai afetar também, tá? Mas, do ponto de vista, a gente pode até falar da concentração da espécie que está dentro do sistema. Bom, vamos lá. Deixa aqui outra coisa que a gente pode falar, tá? Para ser mais claro. A extensão da reação. Ou seja, quando a gente adiciona um componente externo à reação, a gente pode deslocar um pouco o equilíbrio. Se eu continuar adicionando mais desse reagente, eu vou deslocando cada vez mais o equilíbrio. Até que chega num ponto em que a reação praticamente se completa. Eu desloquei tanto o equilíbrio para um dos sentidos que a reação não acontece mais. Ela deixa de estar em equilíbrio e ela passa a ser uma reação completa. Tá? Isso é muito comum quando a gente está falando de titulação. Tá? Quando a gente reage uma espécie com outra de concentração conhecida para determinar a concentração dessa primeira espécie. Tá? Por exemplo, aqui a titulação de um ácido fraco. Se der tempo lá no final, a gente vai tratar um pouquinho disso. Tá? Um ácido fraco, a gente vai ver nas próximas aulas, é um ácido que não se dissocia completamente quando colocado em água. Então, ele tem uma reação de equilíbrio, aqui representado genericamente como HA. Então, o ácido tende a se dissociar em H+, e A-, mas não se dissocia completamente. Tá? Ele se dissocia só de forma parcial. E essa condição aqui de equilíbrio, a constante é conhecida como Ka, que é a constante do ácido. Tá? Isso a gente vai detalhar na próxima aula. Tá? Mas falando de forma genérica, o que acontece? Se eu tiver uma situação desse tipo, por exemplo, um ácido que está parcialmente dissociado em H+, e A-, eu vou lá e adiciono ao sistema, não H+, mas eu adiciono OH-, proveniente de uma base forte, por exemplo. Tá? O que vai acontecer aqui? O OH- vai tender a reagir com o H+, certo? Quando isso acontece, né, H+ reage com o OH- para formar o quê? A gente já viu. Na verdade, a gente conhece muito bem isso. Água. Certo? À medida que eu vou adicionando OH-, eu vou consumindo, vou diminuindo a concentração de H+. Certo? E eu tendo, então, a fazer com que a reação se desloque da esquerda para a direita. Certo? Então, com a adição de OH-, que é um íon estranho ao sistema, mas ele vai acabar consumindo H+, e diminuindo a concentração de H+. Tá? Então, eu adicionei OH-, e embora seja uma adição de um reagente, ele consumiu o reagente do sistema. Então, o equilíbrio tende a se deslocar para a direita. Tá? Se eu continuar fazendo à medida que eu for fazendo a adição de mais OH- aqui ao sistema, eu vou consumindo cada vez mais H+. Até que eu chego num momento que eu não tenho mais H+. Certo? Eu vou ter esse cara aqui porque esse aqui não está reagindo com ninguém. Se eu não tenho mais H+, significa que eu não tenho mais essa espécie desse jeito aqui. Todo o ácido que estava associado ao ânion foi dissolvido. Então eu posso escrever, depois, né, de todo o H+ combinado com o OH-, eu posso dizer que essa reação ocorreu de forma direta. Todo o HA foi transformado em H+, mais A-, mas na verdade esse cara aqui já não existe mais no meio reacional. Mas eu fui adicionando tanto o OH- ao meio reacional que ele foi consumindo todo o H+, e eu fiz com que todo o HA
ficasse na forma dissociada, certo? Essa é a essência de uma titulação. A ideia depois é saber o quanto de volume ou de concentração, de quantidade de matéria, melhor dizendo, de OH- eu adicionei e tentar correlacionar isso com a quantidade de matéria de H+, para então descobrir qual é a concentração desse cara aqui numa determinada solução. Ok? Então, a gente pode falar então que a gente pode perturbar tanto o equilíbrio de forma a fazer com que a reação se complete, tá? Praticamente sempre isso acontece numa titulação. Vamos em frente. Outro fator que afeta o equilíbrio é a pressão. Para nossa sorte, a gente sempre trabalha em condições ambientais, digamos assim, né? E então a pressão não tem uma variação significativa. A gente está aqui a 900 metros de altitude, né? Dá para dizer que a gente está por volta mais ou menos de uma atmosfera de pressão, e toda reação que a gente fizer, exceto que a gente queira mudar isso, mas toda reação que a gente fizer em bancada, a gente vai estar submetido a essa pressão, tá? A pressão em um sistema em equilíbrio, ela pode ou não exercer influência. Vai depender da reação, tá? E vai depender do volume que os gases ocupam. Praticamente, a gente vai ter um efeito mais pronunciado da pressão quando a gente tem reações em um sistema que seja completamente gasoso, tá? Por exemplo, vamos considerar essa reação aqui. 2SO2 gasoso combina com 1A2 também gasoso para formar 2SO3 também gasoso, tá? Pelo princípio de Le Chatelier, ele diz o seguinte, ó, um aumento da pressão deslocará o equilíbrio no sentido de reduzir o número de moléculas gasosas existentes. Por que isso? Porque eu quero reduzir o volume. Tá? Então, uma vez que eu aumento a pressão, o sistema tende a deslocar para o lado da reação em que tem menos moléculas. Como é que eu observo isso? No nosso caso aqui da reação, 2SO2 eu tenho aqui duas moléculas, mais uma molécula aqui. Tá? Pode até ser mol, mas uma molécula. E do lado de lá, eu tenho duas moléculas. Ou seja, aqui do lado de cá eu tenho 3 moléculas. Vou apagar aqui para escrever já a soma. 3 moléculas. Tá? E do lado de lá eu tenho 2 moléculas. Tá? Lendo de novo aqui, ó, um aumento da pressão deslocará o equilíbrio no sentido de reduzir o número de moléculas gasosas existentes. Tá? Ou seja, ele tende a deslocar para o lado que tem menos moléculas. No caso da reação acima, ó, os reagentes têm 3 moléculas, os produtos têm 2 moléculas, então o aumento da pressão vai favorecer os produtos, a formação dos produtos. Ou seja, a reação vai deslocar para a direita, da esquerda para a direita, onde tem menos moléculas. Tá? Mas isso vai depender, obviamente, da reação. Se a gente tratar para essa reação aqui embaixo, eu tenho uma molécula de H2, mais uma molécula de 2, eu tenho 2 moléculas aqui. Tá? 2 moléculas desse lado. E do lado de lá eu também tenho 2 moléculas. Se eu aumentar a pressão do sistema, como dos dois lados eu tenho o mesmo número de moléculas, a pressão não tende a influenciar nenhum dos lados. Ou seja, não exerce qualquer influência sobre o equilíbrio nessa condição. Tá? Apenas se eu tiver diferença entre o número de moléculas de produtos e reagentes, é que a pressão vai tender a deslocar o equilíbrio para o lado que contém menos moléculas. Tá? Independente de exercer influência ou não, é sempre interessante dizer isso aqui que está no quadrinho. Variações de pressão não alteram o valor numérico da constante de equilíbrio. Tá? Aquele valor da constante de equilíbrio inicial continua valendo. A gente pode deslocar o equilíbrio, como na situação da reação lá de cima, mas o valor da constante de equilíbrio continua sendo o mesmo. Beleza? Para nossa sorte, como eu disse no início, o efeito da variação da pressão só é pronunciado em sistemas gasosos. No nosso caso, a gente praticamente vai tratar de equilíbrios em soluções aquosas, equilíbrio iônico em soluções aquosas. Então a gente nunca vai se preocupar, ou raramente vai se preocupar com o efeito da pressão. Tá? É também o fato da gente estar sempre sendo influenciado por uma mesma pressão, exceto se a gente quiser mudar isso. Tá?
Em frente, vamos falar da temperatura. E já estamos quase acabando essa aula um pouquinho mais curta, tá? Temperatura, isso é importante falar. O efeito da temperatura, ao contrário da concentração e da pressão, afeta o valor numérico da constante, tá? Basicamente, se a gente voltar lá para o mundo microscópico, a temperatura faz com que, vamos falar de um sistema gasoso que é mais fácil da gente entender. A gente tem as moléculas vagando, digamos assim, pelo frasco, ok? E elas, de vez em quando, elas tendem a colidir e formar o produto correspondente, tá? Então, tem molécula do reagente A, molécula do reagente B, de vez em quando se colidem e formam o produto. Quando eu aumento a temperatura do sistema, isso vai depender de algumas situações, mas em geral dá para a gente ter um entendimento de que as moléculas vão começar a se mover com maior rapidez, tá? Com maior efetividade, consequentemente as colisões efetivas vão ser mais favoráveis. E a gente vai ter então um aumento da condição de formação de produto e reagente, tá? Nesse caso, então, a gente tem o deslocamento do equilíbrio com a mudança do valor numérico da constante de equilíbrio, tá? Tanto que, como eu falei para vocês, a constante de equilíbrio normalmente são valores conhecidos, a gente tem na tabela, tá? Nos apêndices dos livros de química geral, de química analítica, de fisicoquímica, vai ter lá tabela das constantes de equilíbrio para ácidos fracos, para bases fracas e outros tipos de constante também, para sais pouco solúveis, tal. Tem uma tabela lá com um monte dos valores das constantes para cada um dessas espécies. E todas elas vão estar dizendo assim, ó, a 25 graus Celsius. Porque se mudar essa temperatura aqui, muda o valor da constante, tá? Então, se a gente quiser fazer um estudo do equilíbrio fora dessa condição aqui de 25 graus Celsius, a gente vai precisar ter uma tabela ou calcular experimentalmente qual é esse novo valor da constante de equilíbrio, tá? Vamos tratar aqui, ó. A gente tem que lembrar uma coisa, né? A gente tem reações endotérmicas, a gente viu lá no capítulo de termoquímica, e a gente tem reações exotérmicas, tá? Só lembrando então, reações endotérmicas são aquelas em que absorve calor. Então os reagentes precisam de calor para formar os produtos, tá? E reações exotérmicas são aquelas em que os reagentes se combinam para formar produtos e liberam calor, tá? Por exemplo, uma reação de combustão, queima, né, de matéria orgânica, é uma reação de combustão e a gente sabe que ela libera calor, tá? Esse calor liberado ou absorvido durante uma reação química é o que a gente já conhece, a gente já estudou, e a gente chama então de entalpia, ΔH, tá? Falando um pouquinho mais da temperatura. Então vamos falar de uma reação genérica aqui, A indo a B, e a reação inversa de B indo a A. Vamos tratar de uma situação seguinte, A indo a B é uma situação exotérmica, tá? Ou seja, A indo a B libera calor. Vou escrever aqui, ó, de novo. Ó. A indo a B mais calor. Ok? E vou escrever a reação inversa. Ó, que vai ser, então, a situação de B indo a A, que é uma reação endotérmica. Então, ó, B mais calor indo a A. E vamos ver como é que o sistema se comporta quando a gente aumenta a temperatura ou quando a gente diminui a temperatura para cada um desses sistemas, tá? Então vamos tratar primeiro da reação exotérmica aqui, ó. Tá? Reação exotérmica. Um aumento da temperatura favorecerá a formação de A. O sistema absorve parte do calor adicional. Vamos interpretar isso lá na reação, tá? O que está falando? Aumento da temperatura. Aumento da temperatura significa dar mais calor para a reação. Se a gente tratar o calor como sendo um reagente do sistema, fica mais fácil se a gente fizer essa analogia. A gente pode pensar da mesma forma que a gente pensou lá para a concentração. Então, se eu aumento o calor aqui, eu vou ter mais moléculas de B tendo colisões efetivas e eu vou deslocar o equilíbrio para o lado de lá, certo? Então, para uma reação exotérmica, o aumento da temperatura, uma reação exotérmica no sentido que eu estou interpretando aqui, né? Então, para uma reação exotérmica, o aumento da temperatura tende a deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes.
Já, se eu estiver falando de uma reação endotérmica, é o contrário. Um aumento da temperatura tende a deslocar o equilíbrio para a direita. Obviamente, como eu escrevi a reação inversa, vai deslocar para A também. Mas A aqui é a representação do produto. Tá? Então, o aumento da temperatura numa reação endotérmica tende a deslocar para a formação de A. Assim como aqui. Se a gente interpretar, eu aumentei a temperatura e desloquei sempre para a formação de A. Tá? De forma genérica, então, a gente fica com essas duas regrinhas aqui. Um aumento da temperatura favorecerá a formação de A. Tá? O sistema absorve parte do calor adicional. Uma diminuição da temperatura favorecerá a formação de B. Tá? Ou seja, agora eu estou falando da diminuição da temperatura. Deixa eu apagar aqui para a gente interpretar aquela outra regrinha. Apaga aqui. Beleza. Então, ó, vamos lá. Diminuição da temperatura favorecerá a formação de B. Vamos ver para a reação exotérmica. Diminuir a temperatura. É como se o calor é um reagente, é como se eu diminuísse a concentração desse cara aqui. Diminui a concentração desse cara, o lado de lá fica favorecido e tende a compensar, jogando então para a formação de B. Certo? Aqui é a mesma coisa, para uma reação endotérmica, diminui a concentração, estou favorecendo esse lado de cá, tá? E a reação tende a vir para esse lado aqui, formação de B. Tá? Entenda aqui que a gente está falando de uma reação genérica, mas a gente tem que interpretar uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica. Tá? Então, lendo de novo aqui as nossas regrinhas, aumento da temperatura favorece a formação de A, onde A, na reação direta aqui para a gente, são os reagentes. Tá? Então, aumento da temperatura favorece a formação dos reagentes, e a diminuição da temperatura favorece a formação de B, que no nosso caso aqui são os produtos. Tá? Essa é basicamente a regrinha da temperatura. Mais importante que isso é lembrar novamente que com o aumento da temperatura, certo? A gente tem uma variação numérica na constante de equilíbrio. Tá? A gente vai afetar o valor da constante de equilíbrio. Quanto afeta? Isso vai depender de cada sistema e aí são coisas para a gente discutir de uma forma mais avançada. Tá? Em geral, aqui dá para a gente falar de como é que a temperatura qualitativamente afeta o equilíbrio. Ok? Acho que esse era o último slide, deixa eu ver. Isso mesmo. Terminamos aqui então. Tá? Essa aula, como eu disse para vocês, mais curtinha. E a gente termina de falar aqui sobre aspectos gerais, generalizados do equilíbrio. Tá? Na próxima aula, então, a gente fala especificamente sobre equilíbrio ácido-base, cálculo de pH de soluções e assim por diante. Tá? É isso, galera. Até a próxima, então. Valeu!